tão difícil perder peso? Perder peso já é uma tarefa difícil. E se você tentou perder peso, você vai concordar comigo. Mas sabe o que é mais difícil ainda? Sustentar o peso perdido. Para você ter uma noção, existe um estudo que analisou a probabilidade de perda de peso de mais de 175 mil indivíduos com obesidade ao longo de 9 anos. E a galera que tinha obesidade grau 1, ou seja, com índice de massa corporal de 30 a 34,9, apenas 1 a cada 210 pessoas atingiu o peso ideal. E se a gente olhasse para os graus de obesidade mais severos, como a pessoa que tem o índice de massa corporal acima de 40, ou seja, obesidade grau 3, apenas uma pessoa a cada 1.290 conseguia atingir o peso ideal. Por isso que eu falo para você, perder peso não é uma tarefa fácil, e uma tarefa mais difícil ainda é sustentar o peso perdido. Aí você pode pensar, tá, Léo, mas qual é a causa da obesidade? Muitas pessoas se apoiam apenas na primeira lei da termodinâmica para justificar a obesidade. A primeira lei da termodinâmica diz que a energia não pode ser criada nem destruída, apenas transformada. Então, se você consome muita energia, se você consome muitos alimentos, e você consegue se exercitar, se movimentar muito, você transforma essa energia química dos alimentos em energia cinética, né? Por meio da contração muscular, por meio da movimentação. Mas se você não gasta essa energia, você acaba armazenando essa energia em forma de glicogênio muscular ou glicogênio hepático, ou você pode armazenar esse excesso de energia em um tecido altamente especializado, que é o tecido adiposo. Então, em nenhum momento, a primeira lei da termodinâmica ela é violada. Só que tem um problema. Se você se apoia apenas na primeira lei da termodinâmica para justificar a obesidade, você exclui todos os fatores biológicos que contribuem para o aumento de peso. E aí, a gente aumenta os processos de estigmatização, de preconceito com o indivíduo que está com obesidade. Porque perceba, se a obesidade é justificada apenas pela primeira lei da termodinâmica, significa que o cara que está acima do peso, ele consome muita energia e gasta pouca energia. E eu esqueço todos os processos biológicos, como genética, epigenética, a inflamação, circuitos de fome e saciedade. O cara que está acima do peso é porque ele consumiu muita energia e gastou pouca energia. Então a gente pode rotular o cara que está com obesidade como guloso, como tarado por comida, como preguiçoso, como sedentário. Então a gente justifica a obesidade apenas por força de vontade, por alterações comportamentais, pelo comportamento desse indivíduo. A gente exclui todos os fatores genéticos desse cara que contribuem para o aumento de peso. E aí que a gente se engana muito quando conversa sobre fisiopatologia da obesidade. Porque vários fatores biológicos, como genética, dor, neurocircuitos do apetite, da saciedade, sistema de recompensa, sono, expansibilidade, distribuição do tecido adiposo, o humor, se a pessoa está triste, alegre, isso influencia no balanço energético. E fatores ambientais também, como o próprio ambiente alimentar da pessoa, a cultura alimentar da pessoa, os meios de transporte, se ela se locomove mais de carro, bicicleta, a pé, o local de trabalho, o marketing alimentar, o sistema econômico que aquela pessoa está inserida, o estresse do trabalho, do ambiente, tudo isso influencia no balanço energético. Tudo isso influencia se ela vai consumir mais calorias ou se vai gastar menos calorias. Então a gente não pode se apoiar apenas na primeira lei da termodinâmica, que diz que a energia não pode ser criada nem destruída, apenas transformada. É um conceito certo, válido, mas a gente tem que entender que esse balanço energético ele é regido também por fatores biológicos, como a gente viu aqui, e fatores ambientais. Então a obesidade vai muito além de um simples cálculo de energia que é consumida e energia que é gasta. E o que acontece quando você tenta perder peso? Imagine essa situação aqui, um cabo de guerra. A gente tem a dieta e o exercício físico puxando para a perda de peso. E a gente tem hormônios da saciedade, a gente tem um hormônio que causa fome, chamado grelina, e a gente tem um metabolismo puxando para o reganho de peso. Então, quanto mais forte você puxa com a dieta e com o exercício para perda de peso, mais forte esses outros 3 carinhas puxam para o reganho de peso. Para você ter uma noção, quando você começa a perder peso, você tem uma redução dos hormônios que causam saciedade. Você tem uma redução de leptina, de insulina, de peptídeo YY, de colecitocinina, de GLP-1, e todos esses hormônios eles atuam no teu sistema nervoso central, em uma região chamada hipotálamo, para causar saciedade.
Quando você começa a perder peso, você aumenta a liberação de um hormônio chamado grelina, que é produzido pelo seu estômago, que também atua lá no seu sistema nervoso central, no seu hipotálamo, fazendo você sentir mais fome. Quando você começa a perder peso, o seu corpo ele reduz a sua taxa metabólica basal na média de 15 a 18 calorias por quilograma de peso corporal perdido. Para cada 1 quilo de peso que você perde, a sua vontade de comer, o seu desejo de comer aumenta mais ou menos em 100 calorias. Quanto mais exercício físico você faz, quanto mais calorias você gasta em uma sessão de exercício, menos calorias o teu corpo faz você gastar durante o resto do dia se movimentando. Então, quanto mais forte você puxa para a perda de peso, mais forte o teu corpo ele puxa para o reganho de peso. Tá, e o que eu tenho que fazer, Léo? A base é puxar forte essa corda, esse cabo de guerra com dieta e exercício físico. Se isso não for o suficiente, entre em contato com o seu médico para conversar sobre tratamentos medicamentosos, farmacológicos ou até mesmo tratamento cirúrgico para a obesidade, se houver realmente indicação clínica. E agora eu quero apresentar para você o que acontece com mais detalhes no seu organismo quando você tenta perder peso por meio de um gráfico que mostra as tendências no balanço energético em resposta a diferentes regimes de perda de peso. No eixo Y, a gente tem as calorias dia, ou seja, as calorias que a pessoa consome ou as calorias que a pessoa gasta ao longo do dia. No eixo X, a gente tem alguns períodos. Um período que a pessoa está com peso estável, um período que a pessoa consegue perder peso, um período de manutenção de peso e um período de reganho de peso. E a gente tem essas 3 linhas aqui, certo? A linha em vermelho é a ingestão energética, quantas calorias essa pessoa consome ao longo do dia. A linha em branco é o desejo de comer, que está basicamente parelho com a ingestão energética. Por isso que o planejamento alimentar dessa pessoa está confortável. E a linha em verde, o gasto energético dessa pessoa. Mas essa pessoa, ela está com peso estável, mas ela está acima do peso, certo? Então ela inicia uma restrição calórica com o objetivo de perder peso, com o objetivo de chegar aqui, na perda de peso. Então ela reduz a ingestão energética. Só que ao passo que ela reduz a ingestão energética, o desejo de comer dela aumenta. E aí a gente cria um gap, um espaço bem considerável entre essa baixa ingestão energética e esse aumento do desejo de comer. Certo? Você pode perceber também que o gasto energético cai. Por quê? Porque a pessoa perdeu peso. A pessoa com mais peso, a pessoa que está acima do peso, ela gasta mais energia para se locomover. E como ela perdeu peso, ela vai gastar menos energia para se locomover. Essa é uma das causas que justifica essa redução do gasto energético. Então ela está aqui, ó, ela atingiu a perda de peso. Só que esse gap, essa distância entre essa baixa ingestão energética, esse aumento, né, na vontade de comer, cria um ambiente que acaba reduzindo muito a adesão dessa pessoa ao planejamento alimentar. Isso dificulta o processo de manutenção de peso. A pessoa vai sentir muita fome. E por sentir muita fome, ela vai fazer o quê? Ela vai aumentar a ingestão energética. Então perceba ali no período de reganho de peso. Conforme ela vai aumentando a ingestão energética, a vontade de comer, o desejo de comer vai sendo diminuído. E aí a gente tem esse período de reganho de peso. Eu quero mostrar para você a segunda situação, é quando a gente adiciona essa restrição calórica com estratégias nutricionais para aumentar a saciedade. Então perceba que o desejo de comer foi reduzido. Novamente, estratégias nutricionais para aumentar a saciedade. O nutricionista pode utilizar várias estratégias, por exemplo, utilizar alimentos com baixa densidade calórica, aumentar o consumo de fibras, de vegetais, frutas, com o intuito de reduzir esse desejo de comer, com o intuito de aumentar a adesão do paciente, do indivíduo que busca sucesso no processo de perda de peso. Então essa é a segunda situação. A gente também pode introduzir o exercício físico, e é o que eu mostro aqui na terceira situação. Olha só o gasto energético como aumentou. Então é mais uma ferramenta que você pode estar utilizando para sustentar a perda de peso, para te auxiliar no processo de perda de peso. A quarta situação que eu mostro para você é a utilização da restrição calórica, mas de algum medicamento anti-obesidade. Existem vários medicamentos anti-obesidade, mas vamos interpretar aqui que esse medicamento anti-obesidade ele atua em circuitos de fome e saciedade no sistema nervoso central. Então a pessoa ela realizou a restrição calórica, mas ela também utilizou um medicamento anti-obesidade. E perceba o que aconteceu.
Então ela está com uma dieta hipocalórica e o desejo de comer ele acompanha essa redução na ingestão energética. Então o planejamento alimentar dessa pessoa fica extremamente confortável. E aqui a gente pode estar utilizando outra ferramenta. Foi mencionado anteriormente, que é o exercício físico. Então a gente pode adicionar o exercício físico para fazer o quê? Fazer essa pessoa gastar mais energia, para otimizar o processo de perda de peso, para sustentar essa perda de peso, certo? Então perceba todas essas situações. Então esse gráfico, ou melhor, esses gráficos que foram mostrados aqui, eles falam sobre as tendências no balanço energético da pessoa em diferentes regimes de perda de peso. Qual é o melhor regime para mim, Léo? O melhor regime para você, quem vai decidir é o profissional responsável pelo seu tratamento. É o seu nutricionista, é o seu profissional de educação física, é o seu médico. Então aqui eu só estou te dando uma visão do que acontece com o balanço energético em diferentes regimes de perda de peso. Aí você pode pensar, quando termina o tratamento, Léo? Quanto tempo dura esse tratamento para obesidade? 3 meses, 6 meses, 12 meses? E eu vou te responder, o tratamento ele não termina. Quando você para com a dieta, quando você para com o exercício, quando você para com o medicamento anti-obesidade, a tendência é que o seu peso aumente. Por isso que ele é um tratamento contínuo, por isso que você tem que puxar essa corda, esse cabo de guerra para a perda de peso com a dieta e com o exercício para o resto da vida. E quando necessário, utilizar algum tratamento farmacológico, com algum medicamento anti-obesidade. Beleza? Eu espero que você tenha gostado do vídeo. Se ficou com alguma dúvida, coloca nos comentários. Se quiser colocar aí outros temas para serem abordados aqui no canal, eu fico muito feliz, isso me deixa motivado. E também ajuda, nesse algoritmo do YouTube. Não esquece de deixar um like e compartilhar com aquele amigo, amiga ou familiar que está acima do peso e busca sucesso no processo de emagrecimento. Abraço e a gente se vê em breve.